Olá, minha amiga, meu amigo, a semana está terminando e agora eu quero ler para você o meu artigo que sai em 30 e tantos jornais todas as semanas, fazendo, além da leitura, comentários nas entrelinhas. O assunto que eu escolhi é o que está sendo semeado agora, fecundado agora. É uma semente de sêmen mesmo, na minha linguagem figurada, porque vai demorar 40 semanas, 9 meses para nascer. Então, lembre-se de se inscrever, junte-se a nós, e ao final não esqueça do gostei ou não gostei. Então, vamos à leitura com comentários nas entrelinhas. O título é O Parto. O governo está gestando problemas sérios que vão ver à luz na campanha eleitoral que começa em 40 semanas. O primeiro deles é econômico, interno e externo. Isentou o imposto de renda para até 5 mil mensais, mas está longe da justiça tributária. Só pegou o pequeno, não alcançou o grande. E até com o grande consegue ser injusto. Porque é totalmente... a renda não é algo uniforme que possa aplicar a um critério único. Tem pessoas que sobra pouco de renda, faturam muito, né? E outros que quase não faturam e têm uma renda abundante. Não conseguem. Então, até nisso, consegue ser injusto. O tal arcabouço foi só enrolação para se livrar do saudável teto de gastos que vinha lá do governo Temer, que foi grande momento da legislação. Estabelecer limites para o governo que são corrigidos na proporção direta do crescimento da economia. Né? Aboliram isso. Mudaram o nome para arcabouço fiscal. Não quer dizer nada. E não quis dizer nada. E não significou nada. Pelo contrário, vocês já vão ver. Agora não consegue equilibrar o balanço fiscal. Estatais como os Correios fracassam em produtividade e eficiência. Engraçado que eram produtivas, eficazes e rentáveis no governo Bolsonaro-Paulo Guedes. O desequilíbrio avança, pressionando a inflação. E o governo não sabe como fazer, a não ser criticar o juro do Banco Central, que procura defender a estabilidade da moeda. Procura defender o seu dinheiro no bolso. Porque o seu dinheiro entra no seu bolso, você espera um mês, ele estará desvalorizado ou não? Depende dos cuidados do Banco Central versus os gastos do governo. O PIB vai ser minguado, 2% talvez. E tudo isso se reflete no emprego e na renda da maioria dos eleitores. No comércio exterior, que gera divisas, mas também gera emprego e renda no Brasil, Lula só se distancia de solução para a tarifa punitiva de Trump. Está cada vez mais distante a solução. O homem que trata do comércio nos Estados Unidos diz que o Greer diz que pode demorar meses. Os exportadores brasileiros aguentarão? O desequilíbrio avança. E tudo isso se reflete no emprego e renda. Emprego e renda no Brasil mantém
Lula mantém a sucessão de discursos provocando e ironizando o presidente americano. Como é que ele quer a solução? Se mandasse os governistas do Congresso buscar soluções para as queixas de Trump contra o Supremo, a solução seria imediata. Agora, para aprovar o Gonê, a permanência do Gonê, teve 45 votos lá no Senado. Se o presidente Lula passasse lá uma orientação para os senadores governistas, teria voto suficiente para impeachment, para resolver os requerimentos de impeachment que lá estão. E isso aplacaria a ira de Trump contra os desrespeitos à Constituição, aos direitos humanos, ao Estado democrático de direito. Bom, mas eu digo aqui, isso é missão impossível. Vamos continuar tarifados por todos os dias que se aproximam da campanha eleitoral, com suas consequências para empresas, empregados e renda. Na política externa, estamos amigos da China, do outro lado do mundo. Dá um frete caro, né? E da Venezuela, de Maduro, da Colômbia, de Petro, aqui na nossa fronteira. E nos distanciando dos Estados Unidos, no nosso continente, da Argentina, do Mercosul, do Paraguai, que atrai empresas brasileiras pelos baixíssimos impostos, da Bolívia, que agora é à direita e continua tendo o gás de que precisamos. O Chile terá eleições e as pesquisas mostram que também será à direita. Lula vai se isolando na região. Último parágrafo. Internamente, parece que Lula não viu as pesquisas sobre a ação recente das polícias do Rio. Apoio majoritário do eleitor à polícia. Mas Lula insiste em criticar a ação policial. Vai perder no Congresso, no substitutivo relatado por Derrite. Ficou do lado errado por convicção e isso vai ser levado à campanha. Já tem as primeiras consequências. A última pesquisa de avaliação do seu governo, a desaprovação está em 50% e a aprovação 47%. Se fosse agora um segundo turno, esse seria o resultado. Na CPI mista da Previdência já foi provado que os descontos e descontados diminuíram no governo Bolsonaro e foram turbinados no governo Lula. E prejudicando principalmente idosos nordestinos. Um crime hediondo que atinge os avós e pais dos eleitores. Agora mesmo, o presidente do INSS do governo Lula, a Polícia Federal prendeu-o e informou que ele pegava 250 mil de propina por mês. Mas Lula aposta nas vaidades que dividem a direita. Os romanos também apostavam. O Império Romano se expandiu na base do divide et impera. Divide os godos dos visigodos, a Gália, divide os ibéricos, depois vem tomar conta. Os germanos. Mas os problemas que ele próprio gerou são difíceis de superar. Serão 40 semanas de malabarismo, apenas explicados pela mídia governista.
que fica empurrando goela abaixo dos ingênuos que ainda acreditam. 40 semanas, tempo de uma gestação. O que será que vai nascer nas urnas? O que virá à luz? De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio que saiu na manhã desta segunda-feira, em 200 emissoras. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos ao comentário. Bom dia. Dosimetria parece que foi o sonho de uma noite de verão de Hugo Motta, como alter ego de alguns ministros do Supremo, nomeou um relator que parecia um fantoche, Paulinho da Força, que em momentos de autonomia foi à casa de Michel Temer com Aécio Neves, e conseguiram um lugar no noticiário. Parece que agora não está dando certo. Uma que tem gente que não gostou desse movimento autônomo do relator, não vai ter voto para isso. Eduardo Bolsonaro chamou atenção, né? Olha, a urgência com 311 votos entre 513 deputados foi para a anistia, não foi para o dosímetro. Né? Então, não vai dar certo. Além disso, eu fiz uma pesquisa lá no site do Supremo e encontrei a postagem do dia 29 de abril de 2010, de Gilmar Mendes, reconhecendo que é atribuição privativa do Congresso Nacional de caráter eminente político a concessão da anistia prevista no artigo 48, inciso 8º da Constituição. Era num voto de uma ação de descumprimento de preceito fundamental número 153, que pretendia revisar a anistia de 1979. O Supremo Gilmar Mendes disse, não posso revisar, não tenho poderes para isso, o poder é do Congresso. O Supremo, ele chamou atenção, o Supremo até já reconheceu que o Congresso pode conceder anistia até mesmo para os seus deputados e senadores. Autoanistia. Está lá. Quem quiser procurar no site do Supremo, está lá. Muito importante isso. Falar em Supremo, tem gente que tem deputados do PT contra a deputada catarinense Júlia Zanatta, foi acusada de calúnia contra Lula. Não importa o que ela tenha dito contra Lula. O fato é que o artigo 53 da Constituição, eu vou cansar de repetir aqui, vou gastar a língua repetindo, está escrito: deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras. Ponto final. Então, vez por outra, pondo uma relativização nisso. Não é relativo, é absoluto. Tem um ponto, não tem uma oração seguinte com um porém, um mas, salvo se. Não tem nada restritivo depois disso. Só para a gente lembrar. Eu achei divertido em Santa Catarina um sujeito que, eu não sei se foi essa deputada, que teria feito bullying dos cabelos, e ele registrou boletim de ocorrência quase chorando, ele de cabelo branco, cabelo grisalho. Eu disse, meu Deus, parece que pegou o complexo de Peter Pan
muitos homens hoje. O sujeito recusa a maturidade, parece que criancinha de escola que está se queixando, professora, fulano disse que eu sou feio. Meu Deus do céu. É uma fragilidade que foge à responsabilidade, à maturidade. Fazem adultização para fins sexuais, não fazem para fins de responsabilidade. Bom, meu Deus do céu. Tem um projeto de lei incluindo em crimes hediondos o terrorismo, quer dizer, pegando o terrorismo e incluindo em terrorismo, que está nos crimes hediondos, as facções criminosas, que a gente chama de facção, na verdade, quadrilha, né? Bandos criminosos, como o PCC. E está lá, o relator é o Nicolas, e agora eu acho que todo brasileiro deve ficar de olho para saber quem vai votar a favor de uma facção criminosa, impedindo que seja considerada uma instituição terrorista. E só para encerrar, a presidente do PSOL, Paula Corradi, perdeu o visto para os Estados Unidos. Eu fico pensando que alguém do PSOL vai querer fazer nos Estados Unidos. Ir a Wall Street, certamente não. Investir na Bolsa, certamente não. Eles são contra o capitalismo, né? Eu fico pensando, né? Até nem sei se foi mesmo uma decisão política isso aqui, ou se foi alguma coisa técnica que não foi obedecida. Mas, enfim, ir ao paraíso imperial capitalista, né? É uma contradição, né? De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro hoje. Vou mostrar para vocês que a faca de Adélio Bispo continua enterrada na barriga de Bolsonaro. Está no hospital de novo. Bom, hoje é 16 de setembro, terça-feira. Num dia como hoje, em 1914, nascia o grande Lupicínio Rodrigues. Lupicínio fez umas 25 músicas, mais da metade delas foram um sucesso absoluto no Brasil. Se acaso você chegasse, por exemplo, Vingança, Nervos de Aço, A Felicidade, e fez um hino do Grêmio Porto-Alegrense. Em 1953, eu tinha 12 anos, era torcedor do Grêmio. E depois convivi com Lupicínio, quando ele cantava num programa de auditório ao meio-dia, na Rádio Farroupilha. Eu era locutor da Rádio Difusora, e eu queria conhecer o Lupicínio. Depois convivi com ele no Clube dos Coroas, que era dele. Nós saíamos da faculdade, ele sentava na nossa mesa, trazia o violão e começávamos a cantar com Lupicínio Rodrigues. Samba canção era com ele. Dor de Cotovelo ficou famoso. E em 1950 foi inaugurado o estádio do Maracanã. Ninguém chama de estádio Mário Filho. Mário Filho era um repórter esportivo. E a gente identifica melhor o Mário Filho porque diz que ele era irmão do Nelson Rodrigues, teatrólogo, jornalista, genial. Foi inaugurado o estádio construído para a Copa do Mundo de 50. Foi lá que o Brasil perdeu por 2-1 para o Uruguai, naquele dia fatídico. Então, vamos aos assuntos de hoje. O principal vocês já sabem qual é. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Pois, como eu disse, a facada de Adélio Bispo continua provocando estragos na saúde de Bolsonaro. Foi
hospitalizado de novo hoje, levado para o hospital em emergência. Contataram o médico dele em São Paulo, o médico orientou que ele ficasse em observação, está lá internado. Ele não suporta mais outra cirurgia. Ele já fez umas 7 cirurgias, está cheio de queloides, cicatrizes que vão endurecendo, vão provocando aderências e o trânsito alimentar fica péssimo. Ele vomitou muito, crise de soluço, ou seja, a musculatura dessa parte digestiva está totalmente atingida. A faca foi para matar. E interessante que até hoje não é só o Adélio, não? Esse milagre de o Adélio ter agido sozinho, o Adélio telepaticamente se registrou como na Câmara dos Deputados naquele dia. Telepaticamente chamou grandes criminalistas para ajudarem-no. Né? É que ele deu bobeira lá depois da facada e foi preso lá. Era para sumir e nunca mais ninguém se preocupar. Né? Atrás de Adélio Bispo. Tinha uma bateria de celulares, computadores, que não se coadunam com a situação de desempregado dele. Era afiliado ao PSOL. No domingo, constataram pelo exame de sangue anemia e pela tomografia restos de pneumonia. Assim está. Ele tinha ido apenas para tirar lesões da pele. A situação está séria. Eu ouvi o senador Flávio Bolsonaro, filho dele, pedir orações. E ainda por cima, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre aplicou uma multa de 1 milhão em Bolsonaro, porque ele fez uma brincadeira com um seguidor dele, um apoiador que estava com o cabelo Black Power. Ele perguntou: o que você está criando aí dentro? Tem barata? Alguma coisa assim. E o apoiador foi entrevistado, depois, não me senti ofendido, estava brincando comigo e tal, não tem problema nenhum. Mesmo assim, o Ministério Público Federal, mais a Advocacia Geral da União, entraram contra Bolsonaro numa ação civil, né, aquela ação coletiva para defender o interesse coletivo. Né? Não tinha... O ofendido não estava ofendido, né? Ação civil pública. E aí ele foi condenado, e a União também foi condenada a pagar 1 milhão. Eles queriam 5 milhões. Né? A decisão foi tomada numa turma, né? O do cabelo se chama Michael Sullivan, só para vocês identificarem bem, pesquisarem para ver se não foi isso. Né? Foi lá numa das turmas, que turma foi? Terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O relator foi filiado do PT, já trabalhou na Casa Civil de Lula, no Ministério da Fome, na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, no Ministério da Justiça, foi indicado por Dilma e foi o juiz que deu uma liminar para soltar Lula, aproveitando um domingo, dia 8 de julho de 2018. Foi uma correria lá no tribunal, porque ele não era o relator, ele era o plantonista do domingo. E aí aproveitou para dar uma liminar mandando soltar Lula. Foi o domingo todo correria, manda de novo, manda, não manda, faz, não faz. Acabou que o desembargador Thompson Flores decidiu que tinha que voltar com o relator, e o relator anulou. Foi o mesmo desembargador que foi o relator da condenação de Bolsonaro, dizendo que foi uma ofensa à raça e tal. Bom, o outro fato
a lamentar foi o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Agora ele era secretário de administração lá no litoral de São Paulo, e o delegado Rui Ferraz Fontes, lá em Praia Grande, teria sido morto por gente do PCC. Ele foi quem indiciou Marcola. Marcola está preso numa prisão de segurança máxima federal em Brasília, mas estão atribuindo a ele a ordem, ou ele, como secretário de administração, bloqueou algum interesse do PCC na prefeitura de Praia Grande. O carro dele estava sendo perseguido, atiravam no carro, ele acabou batendo num ônibus, capotou, 3 desceram do carro, um dando cobertura de fuzil e outros 2 foram lá e mataram-no. Encontraram no chão cápsulas e carregador de fuzil, ou seja, deram mais do que 30 tiros, um carregador cheio. Aliás, a notícia chama o estojo de munições. Enfim, e depois fugiram, mas gravaram, e já tem 2 que estão identificados, ou seja, já identificaram a metade. Eu acho que tendo 2, vão conhecer quem são os outros 2. Mas é a ousadia do crime no Brasil. Não é a ousadia do crime do Brasil, não é surpresa. Só está mostrando que Lula faz discurso de soberania, mas o Estado brasileiro está perdendo para o crime organizado, que tem, eu já falei aqui, está discutindo poder sobre a navegação de rios amazônicos. Tem territórios que são santuários do crime, né, territórios liberados no Rio de Janeiro, por exemplo. Essa é a soberania atingida do Estado ausente, né? Bom, e outra questão importante, o ministro Moraes autorizou a Débora do Batom a cumprir prisão domiciliar. Como se vê, ele também é juiz de execuções. É de tudo, desde a investigação, a denúncia, ao julgamento e a execução, ciclo completo. Vai cumprir em casa, mas tornozeleira, não pode se comunicar com outros envolvidos no 8 de janeiro, não pode sair de casa, não pode dar entrevistas. Espero que ela possa trabalhar, ela é cabeleireira, tem que sustentar, junto com o marido, menino de 9 anos, outro de 12, né? 5 crimes. Associação criminosa armada, abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado, dano qualificado com substância inflamável, considerável prejuízo à vítima, que seria a União. A deusa Temis está lá, firme, sobre o granito que não foi danificado. Não houve nenhuma explosão, nenhum tiro, nem foi abolido o Estado de Direito, mas ela está condenada a 14 anos. Eu vi agora o Direitos Humanos de Cuba denunciando em Madrid que um homem de 56 anos foi condenado a 4 anos e meio de prisão, muito menos que a Débora, por gravar com o celular a fila de gás. Julio César Duque Estrada Ferrer. Interessante que ele tem o sobrenome do nosso autor da letra do hino nacional, Osório Duque Estrada, né, que diz: brava gente brasileira, longe vá temor servil,
ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Isso, interessante. Do que se trata. De Brasília, Alexandre Garcia.